Olá, professoras e professores, eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, eu apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do primeiro ano de língua portuguesa, texto 13 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é curiosidade, que pertence ao campo das práticas de estudo e pesquisa. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF12LP17, EF01LP22 e EF01LP24. E os descritores são os D6, D7 e D8. As habilidades destacadas consistem em ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, entre outros gêneros do campo investigativo, considerando a situação comunicativa e o tema-assunto do texto. Planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, diagramas, entrevistas, curiosidades, dentre outros gêneros do campo investigativo, digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto, finalidade do texto e também identificar e reproduzir em enunciados de tarefas escolares, diagramas, entrevistas, curiosidades, digitais ou impressos, a formatação e a diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais. Os descritores se referem a localizar informação explícita em textos, reconhecer o assunto e identificar a finalidade de um texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. As explanações dos alunos sobre as perguntas propostas possibilitarão que vocês percebam qual o nível de compreensão deles em relação ao tema abordado. Aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Realizem a leitura do enunciado das questões 2 e 3 e da superdica com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Desafiem os alunos a descobrirem o nome do gênero textual que será estudado e finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual.
Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Não desprezem o momento sugerido para a leitura silenciosa do texto apresentado na questão 1, pois essa ação é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado nela o desenvolvimento de habilidades tais como reconhecer palavras já automatizadas, decodificar novas palavras identificando unidades menores do texto, dentre outras. E para os alunos leitores convencionais, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto, por exemplo. Antes de vocês, professores, realizarem a leitura do texto, solicitem aos alunos que a acompanhem, apontando no texto cada palavra lida por vocês. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 2 é oral e coletiva, aproveitem para observar quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação durante a explanação das respostas. Além disso, as respostas citadas possibilitarão que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o texto. Durante esse momento, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Orientem os alunos na composição das duplas para a resolução da questão 4, de acordo com o objetivo que traçarem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 5. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, Eu, o Texto e as Palavras, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual serão realizadas as atividades com a compreensão não literal, frases, palavras e letras, para possibilitar a ampliação da percepção sobre as unidades menores de um texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente um dicionário. Ele será necessário para a resolução da questão 3, na qual os alunos pesquisarão o significado de palavras. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após as leituras já propostas para o texto, uma outra sugestão seria propor aos alunos uma leitura oral compartilhada, pois essa leitura possibilita o desenvolvimento da escuta atenta, favorecendo o desenvolvimento da competência leitora. Incentivem todos os alunos a participarem desse momento, indicando a leitura de um trecho do texto para cada um. Estejam atentos aos alunos que ainda não são leitores convencionais e realizem as intervenções que forem necessárias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam as resoluções das questões 2 e 3. Ao concluírem, convidem os alunos a compartilharem com os colegas as frases que escreveram. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 4. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade convidando os alunos a comentarem o conteúdo abordado no texto do quadro Quer Saber Mais. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita.
Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto. O aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente cola e textos curtos de curiosidades que estejam nos centros de interesse dos alunos. Esses materiais serão necessários para a realização da proposta da questão 1, na qual os alunos escolherão um texto que mais chame sua atenção e analisarão sua estrutura composicional. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Não desprezem o momento sugerido para a leitura silenciosa do texto do quadro só para lembrar. Lembrem-se de que essa ação é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado nela o desenvolvimento de habilidades tais como reconhecer palavras já automatizadas, decodificar novas palavras identificando unidades menores do texto, dentre outras. E para os alunos leitores convencionais, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto, por exemplo. A prática da leitura oral desenvolve o gosto pela leitura, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Portanto, também incentivem os alunos a participarem desse momento. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Incentivem os alunos a responderem à questão 2 de forma autônoma, mas estejam atentos, sobretudo, àqueles que demonstrarem maiores dificuldades e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Assim, disponibilizem-se a auxiliar os alunos que ainda não possuem habilidade para a leitura convencional. Proponham o compartilhamento das respostas conforme orientado na questão 3. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5 eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto já realizado na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do enunciado da questão 1, convidem os alunos a elaborarem coletivamente uma lista com as características do gênero textual curiosidade, da qual vocês, professores, serão escribas. Ao final, proponham uma leitura oral coletiva dela. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Caso julguem necessário, proponham aos alunos que formem duplas para que possam realizar a produção em colaboração. Durante esse momento, observem o nível de autonomia dos alunos para a produção do texto. A escrita espontânea revelará o nível de desenvolvimento da escrita de cada aluno. Portanto, acompanhem atentamente esse momento, registrem suas observações e realizem intervenções apenas quando for necessário. Finalizem a atividade convidando alguns alunos para compartilharem suas produções. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6 eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2.
Incentivem os alunos a responderem de forma autônoma, mas estejam atentos, sobretudo, àqueles que demonstrarem maiores dificuldades e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Para a resolução da questão 3, orientem os alunos na composição das duplas de acordo com o objetivo que traçarem. A troca de produções textuais proposta para os alunos é um momento interessante para possibilitar o desenvolvimento da confiança entre eles, contribuindo para que se afinem e incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 4 e, em seguida, convidem alguns alunos a realizarem a leitura do texto já finalizado para os colegas. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 13. Até o próximo vídeo!